Vamos lá então, Márcio. Boa tarde para você, muito bem-vindo a este webinar da Roper. Meu nome é João Vianney, eu sou o anfitrião de 3 convidados muito especiais que vão ajudar você a tirar dúvidas sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que pode acontecer em relação à tramitação dos projetos de pedidos de curso de medicina que deram entrada via judicial, entraram, ganharam liminar, perderam liminar, foi para o Supremo, congelou tudo, parou tudo, deu uma linha de corte, pode mudar. A votação serenou e agora vem uma nova fase. E para explicar para você essa nova fase, a gente trouxe as melhores pessoas do Brasil, que vão te dar um cenário sobre o que foi que aconteceu, aonde é que parou, o reflexo que isso tem no dia a dia dos cursos de medicina e as possibilidades que se abrem para questionar, para oportunizar e para reparticipar nos editais. Quem são as 3 pessoas maravilhosas que a Roper e a ANUP convidaram? Porque esse é um webinar colegiado da ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, dirigida pela Beth Guedes, e pela Roper, dirigida pelo Adriano Coelho, que eu represento aqui nesse momento. Quem são nossas 3 pessoinhas mágicas? Primeiro, Antonella Marques Consentino. Antonella, boa tarde, querida. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Antonella, para a Muito gente animada. aqui é um prazer. Para a gente aqui é uma honra, uma alegria. Eu não conhecia a Antonella. Quem me deu de presente foi a Beth Guedes. E a Beth Guedes me deu um currículo de 4 páginas. Eu falei, Beth, não consigo. Aí ele falou, só fala que ela é maravilhosa, que ela tem mestrado em Direito Civil e Internacional, que ela fala 4 idiomas, que ela trabalha no mundo inteiro e que ela é do escritório Sérgio Bermudes Advogados. Essa foi a síntese, tá? Essa síntese representa você profissionalmente, Antonella? Representa, eu estou, inclusive, em Nova York, como você comentou, João, porque eu vim para a reunião de 20 anos de formado do meu mestrado aqui na Colômbia. Que Então, vou estar legal! comemorando com amigos aqui, cheguei hoje, mas estou Aham. muito animada para passar essa tarde aqui com vocês, né, e poder esclarecer as dúvidas de todos que estão aqui presentes. Uma saudação especial para o meu amigo Silvio, com quem eu tive algumas conversas sobre esse tema, mas estou ansiosa para compartilhar com vocês os meus pensamentos sobre o assunto. Prazer estar aqui. Muito bacana mesmo. E junto também com a Antonella aqui, tá? O meu amigo, o Silvio Peçanha Neto, que quem me deu de presente também foi a Beth Guedes, né? O Silvio, ele é presidente do IDOMED, que é a área médica da Edux, ele é avaliador do INEP, ele é avaliador do CFM, e ele coordena a educação médica na ANUP. Silvio, o que é que eu menti, o que é que eu omiti sobre você? Não, sempre muito gentil, professor Vianney, obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui mais uma vez com a Roper. A Roper é sempre protagonista das discussões mais importantes aí do nosso setor. Cumprimento aqui a grande amiga e parceira aqui, a Antonella, também o Kovac Júnior, e a todos que estão aqui acompanhando com a gente. Espero que seja um momento da gente realmente compartilhar algumas ideias e clarificar eventuais dúvidas que os colegas tenham sobre o assunto. Obrigado pelo Todo mundo convite. que Todos os convidados aqui eu ganhei de presente. O Silvio eu ganhei da Beth Guedes. O Kovac Júnior, ou Kovac Filho, ou José Roberto Kovac Júnior, ou José Roberto Kovac Filho, ele tem 1000 nomes, mas ele tem uma essência, tá? Que é a própria pessoa dele e que deriva do pai e da mãe que ele teve. E o pai dele, eu tive uma honra enorme de conhecer, chega me emociona, partiu faz pouco tempo, tá? E é uma pessoa maravilhosa para toda a educação brasileira, né? E passou esse legado para o Kovac Júnior, para o Kovac Filho, desse trabalho na advocacia educacional. Kovac Filho, Kovac Júnior, José Roberto, Roberto Kovac. O que é que eu menti ou omiti sobre você? Mentiu nada, professor. Uma boa tarde a todos. Eu falo que o meu currículo não é tão extenso quanto da Antonella, do Silvio, mas a minha vida ao lado, acho que daí talvez estejamos falando aí talvez um dos maiores profissionais da área do direito educacional especificamente. Acho que o meu maior currículo é, de fato, ter estado ao lado dele. Trabalho com ele especificamente desde os 8 anos de idade, temos algumas empresas. Uma delas, até no começo, já tenho de confessar, que a gente trabalhou em conjunto com a Roper. Roper me ajudou muito em numa parceria que a gente tinha aí na primeira empresa que abri com meu pai. Desde então são 17 anos trabalhando junto, muito próximo dele, principalmente nos últimos 3, 4, e aí especificamente antes na área de consultoria, aí tem mais, né, uns 4 anos que trabalhei muito próximo dele nas questões jurídicas do escritório, né? Temos também a Covax Sociedade de Advogados, que estamos juntos. Então, tentar
ter um bom bate-papo com todo mundo aqui, explicar como Vai dar vai ficar certo. essa Vai questão. dar Estou certo. em Mogi das Cruzes, onde vai ter o Sebesp, né? E vai ter Uhum. uma homenagem, inclusive, para ele amanhã. Então, estou aqui. Aham. Daqui eu saio para o Sebesp para participar do evento como um todo e também receber essa homenagem Show. para ele amanhã, às 16h30. Excelente. Agora eu queria fazer uma roda de fogo aqui, tá? Eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês, até 1 minuto, para fazer um spoiler. Qual que é o ponto central da sua abordagem, Antonella, da sua abordagem, Silvio, da sua abordagem, Kovac Júnior? Eu queria que vocês dessem, assim, um spoiler para a galera. E antes de continuar, agradecer demais todo mundo que veio aqui, tá? Olha, não tem nem como eu falar o nome de todo mundo mais aqui, tá? A Jaqueline do Regulatório do Inomed está aqui, o Jorge está com a gente aqui também, tá? O pessoal aqui de Alfenas, mais gente chegando, muita gente chegando aqui de todos os lugares do Brasil, Fortaleza presente aqui, o Brasil inteiro veio ver vocês, mais de 400 inscritos, um baita mérito, tá? Muito bacana mesmo o prestígio de vocês. Agora eu queria que vocês dessem em até 1 minuto, Antonella, qual que é o ponto central da sua fala? Acho que dentro do que a gente tinha conversado, eu esclarecer como foi o início, né, o início dessa ação declaratória de constitucionalidade e o que aconteceu nesse trâmite, desse processo até o momento, né, e como está o cenário nesse momento, né, ainda o processo ainda não terminou, mas a gente vai tratar de alguns aspectos do processo, cuja autora é a ANUP, a Associação Nacional de Universidades Privadas. Excelente, muito bacana. Ela foi precisa e brilhante. Silvio, eu não quero que você fique atrás. Eu quero que você dê também, em até 1 minuto, uma concisão. Perfeito. Eu acho que o meu papel é trazer um pouquinho dos aspectos regulatórios e como é que a gente pode garantir que, frente a esse momento que a gente está vivendo de discussão da expansão de escolas de medicina, exista clareza em relação aos critérios de qualidade, aos critérios que precisam ser considerados para que um curso de medicina seja, de fato, autorizado, atendendo a um desejo da sociedade, que é descentralizar a oferta de serviços médicos, levar mais médicos para o interior do país, estabelecer compromissos da escola médica com a sociedade e com a rede SUS. Então, a minha fala vai ser muito na linha de evocar aqui alguns regramentos relacionados à parte regulatória e o que a gente pode esperar da qualidade ou da avaliação da qualidade dos cursos de medicina a partir desse momento em que o julgamento da DC 81 está por se concluir, né? É mais nessa linha que eu pretendo Perfeito. transitar. Excelente. Tu é cirurgião ou não? Eu sou Tu é clínico, eu médico? sou neuroclínico, sou Neuroclínico, mas cirurgião não. ele foi preciso como um cirurgião de neuro, que tem que ser hiper preciso, né? Kovac Júnior, querido, e agora? Em até 1 minuto, no máximo, qual que é o seu ponto central? Já se falou do passado e aonde chegamos, já se falou da área médica, e você vai apontar o quê? Você tirou a minha fala. A minha fala é: e agora? E a E partir agora? de agora, o que vai acontecer? Né? A ação Se vira judicial nos acaba. 30 aí. Exato, a ação judicial acabou, entre aspas, no STF, mas a discussão jurídica acabou. Então, a minha ideia aqui é trazer algumas perspectivas para o futuro, como é que tentar destrinchar um pouquinho a decisão do STF, do Gilmar Mendes, e trazer alguns impactos aí, principalmente, né, em termos jurídicos, de como vai ficar a situação toda. Excelente, muito legal. Eu acabei de levar um puxão de orelha aqui do pró-reitor acadêmico da Unifenas, que ele falou: "Ô, Vianney, não é o pessoal de Alfenas que está aqui, não. É o pessoal da Unifenas, tá? Que fica em Alfenas, evidentemente, tá? Tem muita gente aqui dando um abraço para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui, Antonella, enquanto você prepara aí o teu speech aí, eu só vou compartilhar aqui e mostrar que essa sequência de webinars que a Roper promove, ela só existe porque nós temos um grupo de empresas que nos apoia. Tá? A Liceu é uma ferramenta da técnica educacional e a Liceu ela é uma espinha dorsal digital que atende as universidades, centros universitários, faculdades e colégios no Brasil inteiro, e ela consegue colocar toda a sua universidade na palma da mão do aluno, do colaborador, do mantenedor, com todas as informações, todos os serviços e suporte. Para você saber como é que funciona, vai no chat aqui e fala com o Fábio Cesp, que ele vai te explicar, vai agendar um papo online contigo, depois vai te visitar e você vai entender direitinho como é que você pode turbinar a operação digital da sua organização. Nós também temos agora o apoio da CRM Educacional. A CRM Educacional, ela é uma estrutura de captação e de retenção no Brasil. Ela trabalha
em toda a área de prospects e trabalha com um aluno que está engajado. Como a Wake é uma ferramenta que ela faz a captação de alunos. Com o Wake Pro, ela faz a captação para o ensino superior. O Wake Educação Básica. O Wake Pro, ensino superior. E com o Guide ela faz a permanência. E ela já tem 250 clientes em operação no Brasil, indo para o exterior. Você vai falar com o Augusto agora, tem o contato dele aqui no chat, para você entender como é que você pode turbinar os seus processos de captação e retenção com o apoio da CRM Educacional. E a Princípia é uma fintech orientada para organizar o seu fluxo de caixa e organizar suas contas a pagar e os seus encargos e todo o seu fluxo financeiro. Não é só garantia de recebíveis, ela trabalha da porta para fora com recebível e da porta para dentro reorganizando as suas contas. É muito bacana essa parceria que você pode ter com a Princípia. Conversa com o Diogo Fonseca, o nome dele está aqui no chat para você poder fazer essa articulação. Semana que vem, quarta-feira, nós vamos fazer um webinar que foi muito pedido, que é a inteligência artificial do dia a dia do ensino superior. Gente, é muito recente e já mudou muita coisa. Ontem teve um webinar muito bacana da ABED, com o Luciano Stadler e com o João Matar, onde nós discutimos a IA na EAD. Agora é a IA no dia a dia da educação presencial e à distância e na organização. 3 férias para conversar com você. Vem o Daniel Sperbi, lá no Rio Grande do Sul, especialista em inovação com a inteligência artificial na gestão educacional. Vem o Otávio Pinheiro Auler, aqui de Santa Catarina, diretor da Vertical EdTech da ACAT, aqui é o dia a dia para o professor. Tá? E vem o David Steffen, que é o CEO da Telesapien, que é a IA aplicada à produção de materiais didáticos. Quarta-feira que vem, 3 da tarde, aqui na Roper. E para quem está na pauta da medicina, a Roper tem um grupo de consultores chamado Ropermed, internamente a gente usa esse nome, que trabalha exatamente com organização curricular, preparação de docentes, otimização, todos os fluxos didáticos e fluxos laboratoriais. Tem o Paulo Gavanini, tem a Rita. Você vai poder conversar com profissionais com décadas de experiência em organização e reorganização de cursos na área médica. Então, conversa com a gente aqui. E a Roper tem todas as outras áreas também, regulatório, avaliação, marketing, captação, consultoria de finanças. Você pode contar também com o nosso apoio. Antonella, querida, você tem 15 minutos agora, até 15 minutos, evidentemente, para você encantar o Brasil com a sua inteligência, com a sua sabedoria, loquacidade e a competência do escritório com o qual você trabalha. Toca o terror. Agradeço a oportunidade e vou tentar ser didática, né? Mas se deixar algumas lacunas, podemos preencher depois, professor Vianney. Prazer estar com todos aqui. Vou contar um pouquinho da história de como esse processo começou. Lá há mais ou menos 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, nós estávamos numa situação que criava muitas dúvidas. A gente tinha, de um lado, uma lei que estava em vigor, que é a Lei do Mais Médicos, que determinava que a abertura dos cursos de medicina deveria ser feita através de chamamento público, né? E, por outro lado, em razão de uma moratória decretada no governo Temer, nós estávamos com a abertura totalmente fechada, em suspenso, e isso ocasionou a propositura de diversas ações na Justiça Federal, de universidades querendo abrir cursos de medicina e invocando o princípio da livre iniciativa, considerando que seria ilegal a moratória e pedindo desde logo a abertura do curso ao judiciário. Diante disso, a ANUP nos procurou, né, para argumentar conosco que ela estava numa situação controversa, porque, de um lado, algumas universidades estavam seguindo a lei que estava em vigor, né, estavam aguardando a abertura de novos editais, e, por outro lado, nós tínhamos algumas entidades que estavam buscando o judiciário e havia uma dúvida de como deveria ser a maneira certa para se comportar. A questão envolvia princípios constitucionais, então poderia ser uma decisão individual de cada um, mas como a ANUP está no setor educacional representando várias pessoas, né, foi perguntar quem é o guardião da Constituição, que é o Supremo, se a lei deveria ser seguida,
e deveria ser respeitada, ou se ela já não estava valendo mais. Eu acho que estou colocando em termos um pouco mais leigos, porque a dúvida era essa, né? Você deve entrar com uma ação judicial para conseguir a abertura de um novo curso, ou deve aguardar o chamamento público. Eu acho que essa era a questão prática que se colocava. Então, nós, do escritório, estudamos o assunto, a lei estava em vigor, era válida, e mais do que isso, o projeto da lei é um projeto muito bonito nesse ponto, né, de tentar distribuir os médicos por todo o país, né? Havia uma concentração muito grande de médicos nos grandes centros, e os propósitos da lei eram muito nobres: controlar a qualidade dos cursos e também os locais onde os cursos eram abertos. Então, nós ingressamos com a ação declaratória de constitucionalidade, que foi ao Supremo, ganhou como relator o ministro Gilmar Mendes, que no seu voto, que foi o primeiro voto, ele foi o responsável por analisar a questão jurídica. Ele destacou que a lei, que os propósitos da lei eram válidos, né, nobres e necessários. Ele fez um juízo de controle de princípios, né, ponderou o princípio ele ponderou se a lei, diante da livre concorrência, a livre iniciativa, se ela estava conflitando com esses princípios constitucionais, e reafirmou a validade da lei, né, de que para a abertura de um curso de medicina é necessário o chamamento público, é necessário respeitar os requisitos da lei dos mais médicos, e reafirmou que a lei deve ser respeitada, deve ser seguida. Ao proferir o seu voto, o ministro relator entendeu que nós também havíamos pedido uma liminar para suspender os processos que estavam em trâmite, né, todos eles. Nosso argumento era de que quem entrou com a liminar sabia que a lei estava em vigor e já estava, desde o início, aquele processo judicial já estava nascendo com a mácula de não estar respeitando a lei dos mais médicos. E aí o relator, ao analisar esse ponto, ele quis preservar os cursos já instalados por força de liminar, até para preservar o direito dos alunos, né, alguns investimentos já feitos. Ele autorizou, num segundo item, o prosseguimento dos processos administrativos que estavam em curso, mas ainda não tinham sido finalizados, tinham ultrapassado um marco inicial de documentação, e suspendeu aí, não deixou mais que novos cursos ingressassem em juízo. Desse ponto, nós, desde o início, desde a petição inicial, nós discordamos do ministro, né? O nosso entendimento era de que todo mundo que não ingressou pela lei dos mais médicos, pelo chamamento público, não deveria ser autorizado a continuar, porque, basicamente, na nossa ótica, você teve algumas entidades que respeitaram a lei e passaram pelo trâmite do mais médicos, né? Disputaram concorrência, tiveram que vencer licitação, deram contrapartidas, e, por outro lado, nós tínhamos algumas outras faculdades que tinham simplesmente obtido uma liminar e conseguido abrir os cursos. Então, nós procuramos aí tentar demonstrar isso. As outras universidades tentaram o contrário, né? Tentaram, inclusive, manter a abertura dos cursos via liminares, e o voto do ministro relator, ele deixa muito claro de que a abertura dos cursos fora da lei dos mais médicos, fora do chamamento público, ela é inviável dentro do projeto que a lei criou, né? Então, ele fez uma adaptação, ele permitiu que os cursos que já tivessem ultrapassado uma fase inicial probatória pudessem demonstrar que poderiam comprovar o cumprimento dos requisitos da lei, né? Com base nos princípios do contraditório da ampla defesa, e ele diz que isso é uma coisa para cada caso concreto. Então, nesse ponto, eu acho que a questão ainda está em aberto, não está concluída, né? O processo está próximo de terminar, porque ontem fechou
o julgamento virtual, com os ministros proferindo todos eles os seus votos. Então, foi confirmado o voto vencedor do ministro relator, nós tivemos alguns votos divergentes, mas o acórdão não foi publicado ainda e ainda caberia, em tese, embargo de declaração e outros peticionamentos que até já estão ocorrendo nos autos. Então, a gente tem, dentro dessa ótica do que foi o projeto da ação declaratória de constitucionalidade, o objetivo foi alcançado. A gente trabalha num projeto e é bacana quando você vê esse projeto dando certo, né? No sentido de a gente procurou reafirmar a importância da lei e procurou demonstrar que os propósitos da lei eram nobres, e nesse ponto o Supremo reconheceu que a lei deve ser seguida, que os propósitos da lei são nobres, que a intenção é controlar a qualidade dos cursos de medicina e a distribuição dos médicos por todo o Brasil, não concentrar tudo nos mesmos centros, né? E isso é satisfatório, né? Foi satisfatório trabalhar nesse projeto, nós aprendemos muito com ele. E agora a gente tem que ver como fica daqui para frente. Eu acho que é uma coisa que não depende só do Supremo. Nós temos aí o Ministério da Saúde, os próximos chamamentos públicos, o MEC analisando esses processos administrativos de quem conseguiu ultrapassar uma fase inicial com os critérios da lei. Ele vai ter que exigir as mesmas contrapartidas e os mesmos requisitos que exige de quem entrou por chamamento público. Então, esse ponto, acho que ainda estamos ainda no meio do processo, vamos dizer assim, não do processo judicial, mas no meio dessa questão que vai ser enfrentada aí por vários personagens, inclusive o Supremo também, né? E eu acho que todos que participam aqui da área educacional vão estar participando desse debate, certamente. Antonella, querida, você sabe que o Roberto Campos, né, pai não o atual presidente do Banco Central, mas o pai dele, ele tem frases maravilhosas, né? Ele e o Simonsen, eles foram contemporâneos e eles têm frases assim lapidares sobre o Brasil. Uma das frases mais incríveis do Roberto Campos é que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, Bacana. essa frase, eu acho que ela se aplica muito bem a diversas nuances desse caso, né? Até o passado é incerto no Brasil. Você colocou com muita clareza, né, numa linguagem leiga, né, o que aconteceu. Houve o reconhecimento da legalidade da lei, houve a contemplação do direito, não vou chamar de direito adquirido, o direito conquistado através de liminares, e dos processos que estavam até na fase de documentação, análise documental finalizada dentro do MEC. Mas aí mesmo já vai ter um problemão, porque tem muitas instituições que não estavam naquela fase porque o próprio MEC não tinha cumprido os prazos legais para que o processo chegasse. Poderia chegar negativo ou positivo, mas teria prazos legais para chegar ali. Só aí já abre um universo de possibilidades. E a outra coisa que você comentou é que é o seguinte, tá, legal, entrei pela via judicial, conquistei o meu direito, Gilmar Mendes, acendi uma vela para São Gilmar Mendes, mandei rezar a missa, peguei novena, sentei de joelho no milho, consegui, os demais ministros aprovaram. Aí agora vem o conjunto dos ministros e fala assim, tudo bem que você conquistou o seu direito, mas tem que respeitar as regras dos mais médicos. Então, é praticamente um recálculo de tudo que é aquilo que tinha sido feito. Gente, eu entendi correto, prestei atenção no que você falou, ou eu estou maluco? Eu acho que é isso mesmo. A gente tem pessoas que estavam, pessoas não, né, entidades que estavam com direito já adquirido, mas outras que estavam no meio do processo administrativo. E aí, nosso entendimento do voto do ministro relator é de que essas entidades que estão no processo, que ingressaram com o processo administrativo e chegaram à fase documental até a data da ação, essas vão ter que se adequar aos critérios da lei do Mais Médicos e comprovar o interesse social, comprovar que cumprem os demais requisitos da lei, né? Elas têm que se adequar aos critérios que são exigidos também das entidades que ingressaram por chamamento público. Então, eu acho que, como você colocou, acho que a questão ainda é, na prática, incerta, né? Na lei, ela está certa e eu acho que ela está definida, praticamente definida. Quando tiver a publicação do acordo, a gente vai sentir um pouco melhor, mas acho que na prática, para cada um dos envolvidos, eu acho que
é uma batalha que está ainda sendo traçada, né? Tá, acho que está no mundo. Última pergunta para você. Ó, galera, chegou o vídeo da Beth Guedes aqui, tá? Ela gravou na Câmara dos Deputados, no meio daqueles salões todos lá, tinha muito ruído. Eu pedi para colocar a legenda já chegou, tinha um errinho, já mandei corrigir. Daqui a pouquinho a Beth Guedes vai participar com vocês aqui, tá? Então, Antonella, querida, eu queria, assim, agradecer enormemente essa tua síntese e com muita humildade, né? Humildade quem tem sabedoria tem humildade. Né? Quem não tem sabedoria tem jactância. Quem tem sabedoria tem humildade. Que pessoa maravilhosa, sabia? Que coisa linda que a Beth Guedes deu você de presente para a gente. Né? Muito bacana mesmo. Tá cheio de perguntas já aqui, não vou responder nenhuma agora não, tá? Vamos ter que ficar até no final para responder as perguntas, tá? Coloca a pergunta no QIA. Agora, o meu colega, o meu amigo Silvio Peçanha Neto vai fazer a leitura dele, não como data vênia, tá? Ele vai fazer a leitura dele pela lógica do funcionamento dos cursos de medicina. Silvio, querido, traduz esse juridiquês todo para o dia a dia da medicina para a gente. 3, 2, 1, já, é contigo. Beleza, professor Vianney. Primeiro, já havia agradecido pelo convite e vou reforçar aqui, né? Eu acho que é importantíssimo a gente conversar sobre esse tema exatamente nesse momento. E aí eu acho que vale a pena a gente destacar algumas questões. Eu acho que o primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre qual é o objetivo de se expandir vagas de medicina. Acho que a primeira coisa, o ponto de partida é que, seja qual for o modelo, quando a gente pensa em expansão de vaga de medicina, a gente está, sem dúvida nenhuma, buscando resolver ou tentar resolver uma questão da concentração da oferta de serviços médicos em grandes centros, regiões metropolitanas, e a gente entende que a seleção desse local, aonde o curso de medicina vai ser implantado, é um elemento muito importante, porque você precisa definir aonde, de fato, esse curso de medicina vai trazer impacto. Um local que não tenha uma rede de saúde nem tão precária, que não dê para desenvolvê-la e formar, não reúna condições para formar um médico, e nem num lugar cuja a rede de saúde seja tão desenvolvida que a presença do curso já não traga nenhum grande impacto. Então, quando a gente fala, por exemplo, do chamamento público, que, como bem colocou a Antonella, a grande maioria ali dos ministros, na verdade todos, entenderam que, sim, uma política pública onde você tem um chamamento para a seleção de locais onde o curso de medicina deve ser implantado, parece fazer todo sentido no momento que a gente está vivendo. Então, uma das etapas importantes da ADC é a conclusão de que, sim, deve preceder a abertura de um curso de medicina um chamamento público para que existam ali critérios para a seleção de onde esse curso vai se instalar. E aí, quando a gente olha para os resultados do primeiro edital do Mais Médicos, tem alguns colegas que eventualmente comentam assim, olha, esse edital, essa lei 12871, ela não deu resultado, só que não tínhamos formado sequer um médico por esse modelo até então. Os primeiros cursos de medicina do Mais Médicos, eles começaram em 17 e formaram os primeiros alunos no meio do ano passado. Só agora, de 2023, 2 para cá, que a gente começa a ver como se comportam esses alunos. E aí é curioso, Vianney, que a gente observa muitos desses alunos se fixando nessas regiões, inclusive ocupando vagas de residência médica que foram criadas no contexto, né, no âmbito dos próprios editais. Então, você tem aí um movimento interessante de fixação. Recentemente, uma pesquisadora da USP, a pesquisadora Cristiane Almeida, orientada pelo professor Mário Schaeffer, fez um estudo de mestrado com mais de 150 mil egressos de medicina e observou que 72% dos egressos que se formam em cidades do interior registram o seu CRM e trabalham em cidades do interior, versus 12% a 15% daqueles que se formam em regiões metropolitanas e capitais. Então, a interiorização do médico, existe um fator preditor dessa interiorização, que é se formar no interior. É curioso, claro que novos estudos precisam ser realizados, mas já tem ali uma tendência a gente acreditar que o aluno que se forma no interior, ele realmente tende a atuar
e trabalhar como médico no interior. E então, o que a gente Silvio, pode... Silvio, só te fazendo um pequeno intervalo. Eu fui agora recentemente na festa de 50 anos da minha turma do ensino médio. A Antonella está nos 20 anos do mestrado, eu estou nos 50 anos do ensino médio. Anápolis, interior de Goiás. E foi muito engraçado, porque as pessoas que foram os meus colegas que fizeram medicina, fizeram em Goiânia ou fizeram em Brasília. Tá? E todos eles voltaram para Anápolis, ficaram na mesorregião. Poucos ficaram em Goiânia, poucos ficaram em Brasília. Depois eu fui ver a minha turma de ginásio, tá? Que já foram 53 anos de formatura da minha turma de ginásio. Aconteceu o mesmo fenômeno. As pessoas acabam se fixando ou muito próximo de onde moravam, ou elas vão, estudam e acabam voltando para a sua região. Tem um gregarismo ali. E alguns que se desgarraram foram os que buscaram um vínculo ou profissional, que já engataram numa atividade profissional, e muito no vínculo afetivo. Muitos que estavam estudando onde se casaram acabaram se fixando onde estavam estudando, porque se casaram ou um vínculo profissional. Mas a maioria acabou voltando mesmo para o interior. Desculpa ter te interrompido. Não, perfeito. Então, eu acho que a gente, antes da gente tirar conclusões, a gente precisa de dados. Então, a política pública, ela funciona ou não funciona, precisamos ver os resultados daqueles egressos de um programa que prevê a criação de vagas de residência, bolsas integrais para alunos de baixa renda, para que eles possam acessar um curso médico privado, repasses para o SUS de forma estruturada, com um plano de contrapartida, que vai ser auditado anualmente, para que, para e passo, à medida que o curso evolui, a rede de saúde evolui junto. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente trazer aqui é o seguinte: de fato, quando a gente vê que o julgamento resultou na permissão para que as liminares ali moduladas no item 2 possam seguir até a fase de parecer final, a gente, portanto, tem uma expectativa de que esses cursos, desde que eles atendam aos critérios que estão sendo colocados, eu vou falar um pouco sobre isso, acabem gerando novos cursos de medicina, acrescido daqueles 95 novos cursos que estão previstos no edital Mais Médicos 3. O Mais Médicos 3 selecionou 116 regiões de saúde, com um universo de 1.917 municípios elegíveis, para que 95 desses municípios recebam o curso de medicina. Vale dizer que, para pontuar mais no edital Mais Médicos 3, quanto menor é a relação médico por mil habitantes, maior a pontuação. Existe um índice chamado IPD, que é o índice de desconcentração médica, que é o índice de promoção à desconcentração médica, o IPD. Quanto menos médico por mil habitantes tem naquela região, desde que ela reúna as condições ali para formar bem um médico, maior é a pontuação no edital. Então, eu estou... Silvio, Pois não. e isso vai ser aplicado aos processos que foram contemplados dentro da liminar ou não? Não. Eu fico confuso, a minha pergunta é de leigo, né? Porque a professora Antonella colocou muito bem ali. Os projetos foram contemplados, mas eles vão ter que se enquadrar dentro dos critérios dos mais médicos. Aí eu pergunto para o Silvio agora, esses critérios vão ser aplicados àqueles processos que foram contemplados? Não, então, esse é o grande imbróglio, acho que a Antonella colocou isso, o Kovac também, que assim, certamente ele vai aprofundar mais justamente nessa questão do daqui para frente, mas qual é o ponto nevrálgico? Aí eu vou ter que fazer uma referência à neurologia aqui, falar do ponto nevrálgico, que é o seguinte: uma vez que essas liminares possam, portanto, ter os seus protocolos tramitando dentro do MEC, seguindo a lei dos sinais, cujo padrão decisório são as portarias 20 e 23, o INEP faz a avaliação, o padrão decisório define que conceito de curso, sendo 4 ou mais, nenhuma das dimensões tendo menos que 3, e 2 indicadores tenham pelo menos 3, que é a estrutura curricular e componentes curriculares, em tese, esse curso, assim como qualquer outro curso de ensino superior, ele teria, então, atendido ao padrão regulatório, padrão decisório, e estaria liberado a receber sua portaria de autorização. Claro que a fase de parecer final passa por uma análise do CNS, quando se trata de um curso da área da saúde, claro, e os cursos de medicina passam também por uma avaliação da CEGETS, do Ministério da Saúde, para avaliar a questão da existência de leitos hospitalares ativos no CNES em número
relativo ali, para cada 5 leitos, uma vaga anual de medicina poderia ser autorizada. Mas, respondendo a sua pergunta, o ministro Gilmar coloca na sua modulação, e aí o ministro Gilmar, relator, né, recebeu o número de votos suficientes para que a modulação dele fosse exitosa, né, vencedora. Ele cita 3 parágrafos da Lei do Mais Médicos como tendo que ser atendidos. O parágrafo 1º, 2º e 7º do artigo 3º da Lei 2871. E aí, quando você diz o seguinte, por exemplo, essa regra estar entre os municípios dos Mais Médicos 3 é exigido para liminar? Não. A portaria que definiu o padrão decisório para aplicação das regras das liminares é a portaria 531. A portaria 531 chegou a ter um dispositivo dizendo que o município cuja liminar incidia precisava constar da lista do Mais Médicos 3. Esse dispositivo ele caiu, ele não existe mais, né? Ele foi revogado. Então, poderia ser, portanto, qualquer município brasileiro. Ele não precisa constar da lista de pré-seleção do Mais Médicos 3. Isso eu estou falando sem nenhum juízo de valor. Eu estou falando o que está posto. Eu estou respondendo a tua pergunta do que está hoje vigente. Eu não estou dizendo o que está certo, o que está errado, eu estou trazendo a informação técnica para a gente poder refletir. Hoje, uma liminar que está em determinado local, ela precisa atender, além da Lei dos Sinais, ela precisa atender 3 parágrafos da Lei do Mais Médicos. 1, comprovar a demanda social para a oferta do curso, que é o parágrafo 1º. O 2 é se comprometer com repasses e contrapartidas relacionadas ao faturamento bruto mensal do curso para a qualificação da rede de saúde. E o 7º, parágrafo 7º do artigo 3º, ele versa sobre alguns serviços de saúde que precisam estar presentes. Então, a grande dúvida que está pairando no momento é o que é, portanto, demanda social para a oferta do curso. Aí que eu acho que é a parte mais complexa. Então, vamos lá. No Mais Médicos, o que se considerou demanda social para a oferta do curso? Região de saúde, menos de 2,5 médicos por 1.000 habitantes, que tenha pelo menos um hospital com 80 leitos à disposição do curso, né? E que tenha lá, então, os serviços de saúde que eu já comentei. Então, existe uma régua. No Mais Médicos 3, nenhuma região de saúde pode participar se ela tiver mais que 2,5 médicos por habitante, que é a média hoje do Brasil. Então, qual foi a lógica? Municípios que tenham regiões de saúde que estejam abaixo da média brasileira poderiam participar do edital. E aí vem uma dúvida que é o seguinte: a portaria 531 ela não esclarece isso. Mas houve uma nota técnica que embasou a portaria, que é a nota técnica número 81, que ela traz uma referência olhando o alvo da OCDE, que é 3,7 médicos por 1.000 habitantes. Então, hoje, a gente está diante de uma dúvida. Qual vai ser o critério adotado para o atendimento do parágrafo 1º do artigo 3º da lei? Vai ser a referência do Mais Médicos, 2,5, vai ser a referência da OCDE, 3,73, que consta da nota técnica 81, de dezembro do ano passado, e aí nós estamos diante realmente de uma dúvida. Então, eu concordo com você quando você diz que o julgamento acabou, mas ainda estamos com algumas dúvidas em relação a, de fato, quais dessas dezenas de liminares vão realmente conseguir obter a sua portaria de autorização. E aí eu vou fechar, para não me alongar além do prazo que me foi dado, que é o seguinte: a portaria 531 trouxe algumas pistas. Por exemplo, região de saúde, onde tem liminar, que tenha menos de 40 vagas de medicinas potenciais, naquela relação de 5 leitos para uma vaga, ela é indeferida. Então, não é verdade dizer, como às vezes a gente vê por aí, que todas as liminares vão gerar cursos de medicina e vagas. Não é verdade. Então, nós não estamos falando de 15, 20 mil novas vagas de medicina. Isso não é verdade. Por que não é? Quando você olha praça a praça, a região de saúde ela tem um número de leitos que já não comportaria o número de vagas que eventualmente se especula.
Então, a portaria diz o seguinte: se aquela região de saúde comportar 40 leitos, abaixo de 40 leitos, a portaria é indeferida. Se tiver mais que 60 leitos, por exemplo, tem 500 leitos na região, então comportaria 100 vagas. Mas a portaria 531 ela limitou em 60. Então, esse range vai de 40 a 60. Então, já tem uma restrição aí. Região de saúde que tem liminar, que tem, por exemplo, 35 vagas potenciais, é zero. Essa portaria vai sair em diário oficial como indeferida. Acima de 60, vai ficar limitada a 60. Isso são, de novo, eu não estou aqui dizendo que está certo, está errado, se eu defendo, eu estou dizendo o que a legislação nossa hoje traz para a gente de informação. Além disso, vale lembrar que, além de liminares de autorização de curso, tem liminares de aumento de vagas. E aí a portaria 531 traz o regulamento de aumento de vagas, inclui a obrigatoriedade de ter que existir 3 programas de residência no município ou na região de saúde. Então, não é verdade que, uma vez que resolveu no Supremo, todas essas liminares vão se transformar em cursos de medicina. Temos que ter parcimônia ao falar isso. Pois não. Então, se o passado no Brasil é incerto, o futuro é mais ainda. Caramba, eu fui vendo quanta particularidade que não tem. Tem a diretriz, tem a resolução, tem a portaria, tem o parecer que embasou a portaria, que pode ser evocado. Caramba, é muita coisa. Nossa, eu queria que tu concluísse para abrir o espaço para o Kovac Júnior aí, mas eu tenho certeza que assim que sair o acórdão, nós vamos ter que nos reunir de novo. Para fechar, passar para o Dr. Kovac Júnior, eu acho que temos que esclarecer, para fechar, o seguinte: é fato que o julgamento se conclui com a definição de que a lei que diz que para abrir medicina tem que obrigatoriamente haver um edital, ela é legal. As liminares que já estavam concedidas, aquelas que passaram da fase inicial documental, portanto, ultrapassaram o espaço saneador, estavam no INEP, já tem recebido tuas visitas, e mais agora, na fase de parecer final, para que essa portaria seja publicada, essas regras vão precisar ser atendidas, e a grande dúvida que nós temos hoje é, minha síntese é, o que vai ser considerado no que tange a demanda social. Qual é a régua? Qual é o ponto de corte? E aí, por esse motivo, eu tenho absoluta certeza, e principalmente quando a gente fala em aumento de vagas, que também é disciplinada pela portaria 1771, também do ano passado, de setembro, uma série de exigências vão precisar ser atendidas, de maneira que aqueles cursos que vierem a receber a autorização, a gente espera que eles tenham realmente muita qualidade. E aí, eu vou fechar dizendo o seguinte: os cursos do Mais Médicos 1 começaram a receber as visitas de reconhecimento de curso. Como todo mundo aqui dessa sala sabe, que a partir de 50% da carga horária do curso integralizada, você tem a oportunidade ali de fazer o reconhecimento do curso. E estamos vendo vários cursos de medicina do Mais Médicos 1 no interior do país, a despeito de toda crítica, sendo reconhecido com conceito 5. Hoje, só tem 50 cursos de medicina conceito 5 no universo de 400, de 390. Os primeiros cursos Mais Médicos 1, que estão agora sendo reconhecidos, estão vindo com conceitos 5, mostrando que essa regularidade, esse monitoramento anual, levantou a régua, as características ali da lei 12871, pelo menos os resultados que a gente começa a ver são resultados muito favoráveis, muito positivos, mostrando que esse programa, sim, é capaz de estimular a criação de cursos de medicina de muita qualidade. Espero que, seja qual for a modalidade, edital ou liminares que foram permitidas pelo Supremo, que a gente tenha o cuidado para que aquelas que, porventura, venham a ser autorizadas, e claro que muitas delas serão, venham com muita qualidade. Eu acho que o grande ponto é a qualidade. Excelente, muito bacana. Eu queria agradecer ao Silvio, queria agradecer a paciência da Antonella, que ela está anotando já um monte de coisa para a fala final dela. Ela é capeta de um escritório muito poderoso e ela está, assim, fazendo o dever de casa. Não vai deixar ponto sobre ponto em branco aqui. Antes de passar a palavra para o Kovac Filho aqui, para o Kovac Júnior, eu quero fazer uma pergunta para a audiência.
Nós podemos ir até às 16h10 para dar tempo de responder as perguntas. Vamos colocar 10 minutos de tolerância? Então, perguntando para a audiência aqui, se concordar, fala sim aqui no chat, aqui para a gente poder ter autorização para seguir. Tranquilo, maravilha, podemos? Excelente, beleza, perfeito. Então, Kovac vai poder ter o teu tempo na íntegra aí, até 15, se ficar em 12, melhor ainda, tá? E antes disso, eu vou passar o vídeo aqui da Beth Guedes, galera. Beth Guedes, presidente da ANUP, co-realizadora desse webinar nosso aqui, ela não pôde participar porque ela está numa audiência pública na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, ela gravou um vídeo para a gente aqui. É evidente que naquela confusão de uma audiência pública na Câmara dos Deputados não dá para escutar nada. Aí a nossa equipe aqui pegou a inteligência artificial para fazer leitura labial da Beth Guedes, arranhar o ouvido aí e colocar a legenda. Então, vamos prestar atenção na legenda, porque o ruído de fundo é muito grande lá na Câmara dos Deputados. Não é à toa que chamou o Congresso de Caixa de Ressonância do Brasil, porque o ruído de fundo é realmente insuportável ali. Márcio, querido, coloca aí a nossa anfitriã, a Beth Guedes, para rodar aí para a gente. Atenção na legenda, galera. Vamos lá, Márcio. 3, 2, 1. Não rodou, Márcio. Tá, só um minutinho. Tá. Quer que roda no final, para a gente não perder o tempo aqui? Pode ser. Então tá. Kovaczinho, a gente vai fechar com a Beth Guedes depois de você. Toca o terror aí, você viu, né? O passado de onde veio, as nuances de onde estamos, os complicadores para a finalização desses processos. E agora você, olhando para o futuro, não é? Uma cigana leu o meu destino. O que é que vem por aí? Quais são as possibilidades que se abrem? Vai lá. Depois da fala brilhante do Silvio, ficou mais fácil para mim, porque ele trouxe tanta pergunta, mas tanta pergunta, que agora... não vai faltar trabalho para advogado por 50 anos no Porque não Brasil. vai faltar trabalho para advogado, exato. Eu acho que foi importante essa fala do Silvio, justamente para a gente... Mas acho que vamos entender aqui quais são alguns aspectos do que pode ser para o futuro, tá? Então, no primeiro momento, as ações elas estão sendo julgadas, estão acabando, né? A ação declaratória de constitucionalidade ela está acabando hoje, mas também tem, que foi um julgamento conjunto, uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, de uma parte, a ANUP defendendo a constitucionalidade da lei, brilhantemente falando, até, Antonella, parabéns por todo o trabalho, e, ao mesmo tempo, a associação, a Confederação dos Reitores, etc., defendendo a inconstitucionalidade da lei. Então, o que pode acontecer daqui para frente? Como disse a própria Antonella, virem petições ou embargos de declaração de uma parte ou de outra, para tentar sanar alguma das dúvidas aqui trazidas, tanto por ela quanto pelo Silvio, né? Então, acabou na ação judicial? Não, ainda não. Vai ser publicado o acórdão, a partir da publicação do acórdão, ainda podem ter outras questões para sanar alguma das dúvidas, que isso é importante. Mas, de toda sorte, o que a gente tem hoje aí, em grande resumo, os cursos que já estavam autorizados, eles seguindo a mesma lógica. Aqueles cursos, que é a grande discussão que o Silvio nos trouxe, que são aqueles obtidos por liminar, que já têm uma análise documentacional prévia, eles podem continuar tramitando. Tramitando sobre quais regras? Como disse o Silvio, tramitando sobre as regras do Mais Médicos. Parágrafo 1º, 1º, 3º e 7º do artigo 3º da Lei dos Mais Médicos, que traz ali as questões, como ele mesmo disse, as questões de própria qualidade do ensino, as questões sociais e a questão pública, vamos assim dizer, da estrutura que os municípios têm que trazer, a contrapartida, etc, etc. É importante a gente ter como premissa, e aí onde vai dar a grande confusão toda, nesse aspecto, nesse segundo aspecto, que a gente precisa, de alguma forma, ter segurança jurídica. Se você não tem segurança jurídica, os problemas acontecem. E a decisão do Gilmar Mendes, por brilhante que seja, que foi, é uma decisão muito bem fundamentada, a parte principiológica, traz ali a importância, de fato, do programa, da política pública, né?
Mas a gente tem situações nesse meio de campo que a segurança jurídica precisa ser importante. Então, a gente tem situações de instituições que obtiveram a liminar, cumpriram todo o rito estabelecido na liminar lá atrás, conceito 5, recomendação do Conselho Nacional de Saúde, faltando só para a autorização do ministro, em função da última portaria, começar a sofrer diligências para poder cumprir, como o Silvio disse muito bem. Olha, peraí, você tem que, segundo a liminar a liminar dada pelo Gilmar Mendes, tem que cumprir a lei do Mais Médicos. Não, também aqui não dando minha opinião, se é bom, se é ruim, é só trazendo sobre o aspecto da segurança jurídica. Qual que é a segurança que a instituição tem? Peraí. E outra, ela está na mesma situação daquele que só passou por uma análise de documentação prévia? Essas instituições vão trazer ao processo. Ou, ainda que elas não tragam ao próprio STF, elas vão querer discutir nas suas próprias liminares, na própria decisão que o juiz desse, para falar, não, peraí, né? Eu cumpri já todo o processo, me falta só uma autorização, né? Eu garanti aqui a decisão judicial. Então, esse é um dos aspectos que vai vir. Eu não sei se em embargos de declaração ou nas próprias petições que estão chegando ao STF, se isso vai ser dirimido ou não. Conhecendo o histórico do STF, não. Isso vai ficar em aberto. Ficando em aberto, será individualmente, a gente terá decisões individuais sobre essa questão. E o que pode acontecer? Um juiz dizendo que não, olha, se não teve autorização, se não teve a concessão da vaga, ou do aumento de vagas, ou autorização do curso, tem que cumprir as mais regras. Outro juiz dizendo, não, se você cumpriu, passou por todo o procedimento, a sua decisão veio anterior, por exemplo, à portaria 531, né? Você tem direito à autorização e pode vir uma determinação aí para o MEC autorizar esse curso ou aumento de vaga. Então, a gente está, de fato, num limbo, e é importante, e aí, é importante que a gente saiba que após a liminar concedida, o MEC tem alterado essas portarias. E aí, em qual portaria que eu, instituição que pedi eu tenho que cumprir? E como disse o próprio Silvio, dentro das portarias, com nota técnica, elas têm divergências. O próprio edital não bate muito com a própria portaria. O último edital não bate com a portaria. Então, a gente está numa situação, de fato, contraditória, numa zona jurídica muito complicada, né? Ou seja, qual que é o meu ponto aqui? Não é trazer soluções, mas, de fato, trazer dúvidas, assim como o Silvio trouxe. E o que era importante, talvez, nesse momento, de fato, ter uma regulamentação, de repente, do Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Saúde, tentando trazer os parâmetros para quem está em qual situação. Olha, você que tem pedido aqui, você que tem pedido acolá, para tentar sanar, porque senão, ao fim das contas, vai acabar com o quê? O judiciário tendo que decidir absolutamente tudo, né? Então, a gente tem aqui, de fato, uma situação que é um pouco complicada. E vou trazer um pouco aqui, até para a gente poder discutir um pouco mais entre os três, a situação daquelas, como disse o próprio professor Silvio Ney, e aquelas instituições que obtiveram a liminar e o MEC não cumpriu o prazo para análise documentacional, por exemplo, né? Por culpa do próprio Ministério da Educação. Prazo de 30 a 60 dias para análise e não foi cumprido. E veio a liminar agora do Gilmar Mendes dizendo que é a terceira situação, aqueles que não passaram pela prévia do artigo 39, 42 do decreto lá, não tiveram uma análise de documentação prévia de que os cursos de fato têm algum tipo de viabilidade, eles estariam extintos. A liminar dizia em suspensão, agora a decisão final não, diz em extinção, ou seja, de fato não tem mais prosseguimento desse tipo de ação, né? Do tipo de, não vai ter mais prosseguimento ao processo administrativo para verificação se está dentro dos critérios dos mais médicos ou não. A decisão judicial é clara, ou seja, existe a própria extinção desse processo administrativo. Mas muitas das vezes não foi por culpa da própria instituição que fez o pedido, mas sim do MEC que demorou para analisar essa primeira parte de documentação, etc. Então, com certeza, essas instituições vão querer pleitear, né? Eventualmente, falar, olha, a culpa não foi minha, eu tenho que estar fora dessa possibilidade, fora dessa extinção estabelecida dentro da liminar.
Ah, mas isso vai dar certo ou não vai dar certo? A gente não sabe. O que eu trago aqui para vocês é que a decisão agora no STF, ela traz algumas dúvidas e traz algumas questões que é importante a gente saber por aqui. Então, acho que a minha fala é um pouco essa, o Silvio trouxe aí as questões técnicas que vai caber. E outra, e eu acho que é importante, por fim, até finalizando a minha fala, o próprio ministro Gilmar Mendes, ele diz que a qualquer momento, ele diz expressamente, a qualquer momento, as entidades podem pleitear no próprio judiciário o chamamento público. Então, quer dizer assim, ah, não, estaremos sempre vinculados aos editais, aos chamamentos vindo do Ministério, enfim, do próprio Poder Público da União? Não necessariamente. Então, aquelas entidades que tiverem dentro, acharem que dentro da tua região existe uma necessidade social, o próprio Gilmar Mendes diz, pleiteie para a administração pública, para que num prazo razoável ela justifique se sim ou se não, se pode fazer um chamamento para aquela região, e se você discordar, sempre vai caber ao judiciário. Ou seja, mais a própria decisão posta agora diz, está confuso tudo isso, e mesmo assim, venha depois até nós para a gente decidir o caso em concreto para novos chamamentos públicos. Então, e essa foi uma grande preocupação das entidades, e não, os editais, eles têm aqui padrões controversos, regiões que a gente não sabe se vai ter ou não, então, ao mesmo tempo agora, o próprio Gilmar Mendes diz, não, olha, se você pode pleitear esse chamamento, e acho que isso é um fato que vai acontecer, porque as entidades vão até, né, aproveitando um pouco o argumento da livre iniciativa, que foi trazida aí na ação judicial, dizendo, olha, a livre iniciativa não se encerra. Se você acha que você está dentro dos critérios de necessidade social, pode pedir o chamamento. Agora, como disse muito bem, disse o Silvio, quais são esses critérios? Né? E isso precisa ser muito bem estabelecido agora pela União, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, para tentar evitar o máximo de controvérsia daqui para frente. Então, encerro por aqui agradecendo Muito e à bacana. disposição para a gente discutir agora. Muito bacana. Então, se o passado é incerto, o presente é uma geleia e o futuro é indefinido. Muito bacana. Já conseguimos rodar a Beth Guedes aí, Márcio? Galera, de olho na legenda, tá? Muito obrigado, Márcio. Obrigado pra caramba. Muita gente pediu assim: põe o ruído, põe o ruído. Aí o Márcio falou assim: eu teria que repetir tudo de novo. Mas realmente o ruído era muito forte. A gente fez um esforço aqui, tá, de leitura para poder fazer aqui essa passada aqui. Tá cumprido, muito bacana ali. A galera topou aí até as 4h10, 4h15, para vocês possam responder as perguntas. Eu vou pedir então, pela ordem, a Antonella, o Silvio e depois o Kovac. Enquanto vocês vão lendo as principais perguntas aí, eu vou passar a programação da Roper. Em 1 minuto, as perguntas estarão no ar, começando pela
Antonella. Como o tema não é preciso, a gente pode ter a Antonella respondendo, Silvio respondendo, Kovac respondendo e depois vocês três comentando entre vocês. Combinado? Tá? Então, vamos lá, então. Enquanto vocês se preparam aí, eu vou passar aqui os temas da Roper aqui, para a nossa audiência ficar em sintonia. A Roper, como todo mundo sabe, é uma empresa de consultoria de ensino superior e educação básica no Brasil e também atende o mercado financeiro nas questões relacionadas à educação. Nós temos uma consultoria completa na área de finanças para o ensino superior e educação básica, também auditoria, consultoria regulatória, avaliação externa, apoios aos PIs, e nós temos também uma área agora de apoio na Roper aos cursos de medicina. Cursos mal avaliados, como recuperar no ENAD, cursos de implantação, como você estruturar a oferta. Todas as etapas de um curso de medicina, a Roper tem profissionais para poder atender a demanda da sua faculdade, do seu centro universitário, da sua universidade. Entre em contato com a gente aqui para que você possa ficar em sintonia, inclusive participação em editais. Semana que vem, quarta-feira, 3 da tarde, nós vamos ter um webinar sobre inteligência artificial aplicada ao dia a dia da educação. A gente fez o webinar quando chegou a inteligência artificial. O que vai ser? O que será? Agora é um webinar do que já está acontecendo no dia a dia, de ganhos no dia a dia da educação. Nós vamos ter, pela área de gestão educacional, o Daniel Sperbi, na área da docência, o Otávio Auler, e na área de criação de materiais, o David Steffen, da Telesapiens. Para você organizar as finanças da sua instituição, a fintech que apoia a Roper é a Princípio. A Princípio trabalha com a garantia do recebível e com a organização das contas internas. Muita gente garante o recebível, mas não organiza as contas. Não adiantou. Então, tem que garantir o recebível e organizar as contas internas, e a Princípio te ajuda a fazer isso. Conversa com o Diogo Fonseca, que ele vai te ajudar nessa organização. E conversa com o Augusto, da CRM Educacional, que eles têm uma estratégia e as ferramentas para captação e retenção. É muito bacana. Eles estão em 250 instituições de ensino no Brasil, indo para o exterior, e eles são capeta no que fazem. 3 ferramentas: o Wake Me On, que é educação básica, o Wake Me Pro, que é ensino superior, e a Guide Me, que é retenção. Conversa com o Augusto aqui, que ele vai te explicar como é que você pode otimizar a captação e a retenção. E a Liceu é uma ferramenta clássica, o Brasil inteiro conhece, é a principal ferramenta de gestão de educação no Brasil. Ela trabalha desde a captação até o diploma digital, cumprindo todas as integrações com o MEC agora para exportação de dados para a ENAD, exportação de dados para o censo, tudo automatizado. Ela vai da captação e informação até o diploma digital. Conversa com o Fábio Sesp para ele deixar você em sintonia. E agora, Antonella, querida, como é que você pode, em 1, 2 minutos, dar uma resposta concisa, o Silvio também, o Kovac também, para depois a gente fazer um bate-papo entre vocês três? Então, eu não consigo, no iPad, eu não consigo ver todas as perguntas que foram feitas, mas eu vou dar boa tarde para a Cristiane aqui, que foi a primeira que colocou, e pular direto para a pergunta do Leandro Barbieri. Ele pergunta se sobre as vagas dos cursos que estão subjúdice, como será, e se essas vagas serão retiradas do edital 1 mais médicos. Em relação aos cursos que estão sob júdice, como o Kovac colocou, e entendo que corretamente, os cursos que já têm autorização, eu acho que o ministro preservou no item 1 da decisão dele, as vagas que já tinham autorização até a data da decisão dele. E em relação aos cursos que passaram da fase inicial documental, esses a nosso entendimento até o momento, o acordo não foi publicado ainda, é de que elas teriam que se adaptar aos critérios da Lei dos Mais Médicos e comprovar os requisitos que o Silvio colocou na fala dele, sendo que o ministro ressalta que cada caso é um caso particular, é um caso concreto. Então, eu acho que abre-se um debate aí, realmente, como o Kovac colocou, sobre quais são os critérios, o Kovac e o Silvio, né, quais são os critérios objetivos para esse prosseguimento da análise. Mas acredito que elas não serão retiradas do edital 1 as vagas não serão retiradas do edital 1 dos mais médicos. Acho que são coisas que tramitam em paralelo, e isso acaba afetando o critério da necessidade ali do curso, dos leitos. Então, acho que está futuro realmente incerto,
e a gente vai discutir aí cada um desses casos, quer dizer, os interessados vão discutir cada um dos casos no seu próprio processo administrativo ou embargo de declaração, como colocou o Kovac. A questão ainda está... Não pode ser definida aqui, infelizmente, pela gente aqui nesse seminário. Mas eu não consigo ver as perguntas que estão depois. Então, Vianney, se quiser repetir a pergunta que você acha interessante, eu não estou tendo como enxergar aqui no... Fica tranquila que são muito convergentes. Fica tranquila, tá? Silvio, querido, a tua síntese em relação às perguntas aí. Professor Vianney, primeiro, nossa audiência aqui é super atenta e com perguntas Muito profissional, caramba, muito impressionante. muito interessante. Sinal de que a roupa realmente, em geral, atrai pessoas que já são do setor, conhecem o setor e fazem perguntas que são muito pertinentes. Eu pensei algumas rápidas aqui, vou fazer um rápido bate-bola com alguma delas. O Saulo Miranda perguntou se a limitação estabelecida pela Portaria 531, de até 60 vagas, não seria questionável, tendo em vista que não é elemento da liminar, só concedida nos autos da ADC e tal. No meu entendimento, como a 531, bem, como desde o início o espírito do voto do ministro Gilmar era dar ao MEC a caneta e as condições para que o MEC, para que aquele mantenedor tivesse o seu processo avaliado, mas que coubesse ao MEC estabelecer as regras, assim fez o MEC. O MEC publica uma portaria cujo objeto é exatamente definir o padrão decisório a ser utilizado na análise das liminares. Então, a 531 não é uma portaria genérica, ela é uma portaria específica para dar conta de atender ao que o ministro Gilmar colocou na cautelar. Então, eu acho que por esse motivo, porque o Supremo disse, eu vou permitir que o mantenedor tenha o seu processo avaliado. E o MEC quem é o que detém o direito de aplicar as regras regulatórias, publica uma portaria para disciplinar e tangibilizar aquilo que foi colocado na cautelar. Então, eu entendo que não há realmente o que questionar, dado que essas regras foram criadas justamente para poder dar conta de aplicar as exigências colocadas pelo ministro Gilmar. O Renato O'Hara pergunta que prosperando as liminares, qual seria a expectativa de novas vagas de medicina no Brasil? Isso é muito incerto. Como eu falei há pouco, ainda que a gente tenha algumas dezenas, né, na casa da centena de liminares, cada região de saúde ali tem um potencial de leito específico. Então, e aí, claro, vai depender. Se ficar abaixo de 40 vai ser 0, se ficar acima de 60 vai ser 60. Se a visita não for bem sucedida e não atender o padrão decisório, pode ser também deferido. Então, é muito difícil estimar. E aí, alguns números que são colocados por aí, 30 mil, 40 mil, isso é muita especulação. Certamente não vamos chegar a esse número de vagas de medicina, mesmo com todas as liminares que foram moduladas, chegarem até a fase de parecer final, por conta dessa necessidade de aplicação das regras, do potencial de leitos, das condições ali de demanda social. Então, é difícil estimar, mas uma coisa é líquido e certo, não são esses números que estão sendo publicados na grande imprensa com alguma frequência. O Jorge Fernandes, dirigente lá da Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, lá da medicina lá em Botafogo, ele traz uma questão interessante. Quer dizer, se os cursos que já têm autorização e estão em funcionamento, se eles vão sofrer alguma alteração. Como bem colocou a Antonella, a modulação item 1 protege os cursos que já tinham portaria e só há obrigatoriedade de aplicação das regras dos mais médicos na modulação item 2, que é aqueles que ainda não têm portaria. Então, o curso que já tem autorização e está funcionando, ele segue um modelo absolutamente igual a um curso de medicina fora do âmbito dos mais médicos. Ele não sofre nenhuma alteração. E, por último, pensei uma outra, da Charlene Pereira, se a criação de programas de residência com pagamento de bolsas pode ser considerado no projeto de contrapartida. Sim, desde o Mais Médicos 1, dentro do plano de contrapartidas,
existem algumas rubricas, entre elas a construção de unidade de saúde, compra de equipamento, treinamento de pessoal e pagamento de bolsas de residência. Então, sim, pagamento de bolsa de residência é contrapartida considerada pelos editais da lei do Mais Médicos. Eu pensei em alguns aqui. Não, foi excelente, fantástico, uma excelente síntese. Kovac, querido, uma síntese para a gente poder caminhar depois para a interação entre vocês e depois para o encerramento. Legal, aproveitando até uma primeira resposta do Silvio, e é uma pergunta aqui de um participante anônimo, que ele pergunta, as IES que tiveram vagas judiciais, eles vão ter que comprovar os requisitos no processo judicial? Não. E aí é importante a gente destacar, o judiciário não determina a criação de vagas ou não, que as liminares obtidas foram para que o MEC analise e avalie as condições de autorização de curso. Então, o que vai acontecer agora que o Ministério da Educação vai ter que avaliar. O que se vai se discutir é sobre qual critério. Se esses critérios são justos, se eles são ilegais. Então, a discussão vai vir. Mas, no fim das contas, não cabe nunca ao judiciário fazer aquilo que é do poder público. O judiciário não aumenta a vaga, não autoriza curso, nada disso, tá? Então, isso que é importante a gente estabelecer. Agora, que de fato vai ter uma discussão jurídica sobre a legalidade da portaria 531, sobre a legalidade da nota técnica emitida, aí tudo bem, aí é uma questão jurídica em que eventualmente o judiciário pode falar, não, sobre o critério legal, a portaria foi inconstitucional, a nota técnica não pode ter força vinculante, o critério de 3,73 não está dentro dos princípios da legalidade que a administração pública, tá? Então é sobre esses critérios, mas não cabe ao judiciário determinar o aumento de vaga. Eu acho que assim, as outras perguntas foram respondidas aqui também pelo Silvio e tal, mas acho que se quiser a gente faz esse bate-papo, mas acho que isso é importante a gente destacar por fim aqui. Mas eu achei muito bacana todas as falas de vocês três e eu queria pedir, sabe o quê? Um sorriso para a gente mandar para a Beth Guedes. 3, 2, 1. Aê! Bacana, muito show, muito legal mesmo. Deixa eu recortar esse print aqui, senão depois eu faço outra coisa aqui e o print some. Já recortei o print aqui, já salvei ele aqui. Tá. Antonella, querida, então agora eu queria que você fizesse um comentário, não uma resposta, do que você recebeu do Silvio, do que você recebeu do Kovac e da sua experiência profissional. Para onde que a coisa vai? Acho que meu comentário é de que, acho que Kovac mencionou a segurança jurídica, eu acho que estamos, em termos de segurança jurídica, a questão está melhor definida agora do que estava antes. Na época da moratória, né, que havia uma indefinição e uma insatisfação também, porque ninguém conseguia abrir cursos, a gente prosseguiu, né, acho que o Brasil avançou com esse debate, o ministro Gilmar fez uma audiência pública e deu a oportunidade ao Supremo de discutir a lei novamente. E meu comentário é de que o saldo foi positivo, né? Trouxe a questão da formação dos médicos de novo para um debate que é importante para a população. E alguns critérios já foram definidos. Agora temos aí que definir os outros critérios para o futuro e acredito que eles serão resolvidos pelo MEC, como o Silvio bem colocou, e até pela própria comunidade que trabalha com a educação e medicina. Então, meu olhar é otimista. Então, eu acho que esse que é o meu... Eu gostei de participar desse projeto e fiquei muito impressionada com toda a questão, toda a discussão. Acho que é muito importante para o país essa questão do aprofundamento da qualidade da medicina e distribuição dos médicos no Brasil. Silvio, querido, o teu comentário agora à luz das falas da Antonella e à luz das falas do Kovac. Eu acho que foi muito interessante a gente poder ter feito aqui esse resgate histórico, né? A Antonella trouxe todo o contexto do que motivou essa ação, de qual era o objetivo, né? Do que se fazia necessário esclarecer, clarificar. Então, eu entendo que ficou absolutamente claro, né? Todo esse processo. O Kovac trazendo aí uma fala que eu também concordo muito, de que a gente chegou a um momento onde temos uma definição e agora nós temos que nos debruçar em tratar cada um desses processos e entender aqueles que, de fato,
reúnem condições de qualidade, vão seguir em frente, vão contribuir para a sociedade, vão formar mais médicos no nosso país, e aqueles que eventualmente pegaram alguma carona e que não sabem exatamente o que estão fazendo e que precisam realmente dar espaço para aquelas instituições que de fato têm condições de operar um curso de medicina de qualidade. Então, agora, você gosta muito de usar as metáforas, é separar o joio do trigo, porque quem está bem intencionado, quem quer uma instituição séria, que quer ter o seu curso de medicina, que tem capacidade de investir nesse curso, seja de qualquer natureza, claro, precisa contribuir para a sociedade, trazendo mais médicos para o nosso país, mas é muito importante que todos entendam que é fundamental respeitarmos a regulação, seja ela qual for. Se a gente não concorda, a gente vai ter que buscar influenciar para que seja discutido amplamente e ela se modifique, mas você não querer se subjugar à regulação é bem complexo. Então, eu vou fechar essa análise agradecendo muito e dizendo que foi um prazer muito grande dividir aqui alguns pensamentos com a Antonella e com o Kovac, dizer que algumas das questões que vieram aqui como perguntas estão relacionadas a se essas novas vagas elas são deduzidas do que o governo gostaria de que novas 10 mil vagas fossem colocadas. Isso foi dito várias vezes pelo Ministério. 6 mil, mais ou menos, 5.700 pelo edital e outras 4 mil entre ampliação de vagas de escolas públicas e privadas. Vale dizer que essas vagas liminares que eventualmente venham, elas não mais são deduzidas, porque não há mais reserva de vagas no edital, e, para isso, o MEC publicou quais são as regiões de saúde onde existem liminares, para que aquele mantenedor que desejar submeter propostas tenha um conhecimento de que aquela Ele região... já vai ter. Uhum. Exato. Não é certo que haverá vagas ali, mas se existe uma liminar, existe a probabilidade de. Então, é isso. Eu espero, muito francamente, que toda essa discussão tenha feito a gente se dedicar aos estudos da qualidade da educação médica e que o resultado disso tudo seja uma sociedade com mais acesso, com mais condições de atender às demandas da população que realmente, em muitos lugares do país, passam uma vida sem ter o contato com um profissional médico. Né? A gente vê isso com alguma Silvio para frequência. presidente, eleições 2025. Pá, 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 pá. Tá. Antonella e Silvio, eu quero que vocês me preparem uma resposta de 1 minuto para uma pergunta que chegou aqui da nossa imperatriz Tereza Cristina. Tá? A imperatriz faz a seguinte pergunta: e sobre o edital aberto para os cursos a partir de hospitais? Tá? Ok. Kovac, tu não entra nisso. Tu fecha o ciclo anterior e eles dois vão dar essa ali, tá? Kovac, então, fechando o ciclo teu aí, vai lá teu comentário. Fechando meu ciclo aqui, eu acho que se uma coisa boa que esse processo todo trouxe foi o desconforto. E a gente vive à base de desconforto. Então, nesse desconforto, a gente passou a discutir a saúde como política pública, passou a discutir a educação médica como algo de extrema importância, trazendo várias visões. O chamamento público feito ali em dezembro do ano passado foi muito importante, com falas de todos os lados, e isso faz querer pensar a educação médica daqui para frente. E eu acho que essa é a oportunidade para discutirmos, de fato, então, várias questões dentro dessa... Já que temos decisões a tomar, já que temos situações em concreto a resolver, a pensar a política pública dentro do programa dos Mais Médicos da melhor forma possível. E meu último ponto, eu acho que isso precisa ser muito bem... E a gente precisa pensar essa educação não de maneira municipalizada, como pode tender a acontecer, né? Seja por quantidade de médicos por habitante, não de uma maneira municipal. Para quem, por exemplo, já mora em São Paulo, morei em Brasília, grandes centros, ela atende regiões muito maiores que o próprio município de Brasília, por exemplo, né? Então não adianta nada eu ter um hospital no interior de Tocantins, vou abrir lá um médico, mas no fim das contas aqueles atendimentos mais especializados vão ter que ir até Brasília. Então, existem alguns critérios que a gente precisa começar a pensar
né, os critérios objetivos, elas ajudam, mas às vezes eles trazem algumas restrições que podemos pensar daqui para frente. Mas acho que é isso. Essa isso, discussão bacana. nos faz pensar cada vez mais sobre a política de saúde pública, né? Gente, nós temos que encerrar, porque a Antonella tem compromisso fundamental agora em Nova York. Ela está com o figurino NIU, está top total, tá? O Silvio está sendo esperado no auditório do SEBESP para ser abraçado por todo mundo. O Kovac também para ser abraçado por todo mundo. Todos vocês três têm compromisso. Eu também tenho, todo mundo também tem. Mas um minutinho, Antonella, hospitais. Um minutinho, Silvio, hospitais. Então, ela pergunta sobre a constitucionalidade do edital dos hospitais, e isso não, Tereza Cristina, isso não está nessa ação, nessa ADC 81, isso não está sendo discutido. Então, eu acho que pode ser questionada a constitucionalidade, mas não está no âmbito dessa ação da ADC 81, não está sendo tratado esse tema. Então, eu desconheço, eu não sei se tem alguém questionando a validade ou legalidade do edital. Eu não sei se o Silvio está mais por dentro desse tópico, Silvio, mas acho Silvio, que não faz parte do nosso âmbito. sem colocar, então, a legalidade, que não é o teu campo, mas ver a pertinência. Eu acho que isso abre uma discussão maior e complexa, porque se a gente quer descentralizar os cursos de medicina e levar cursos para o interior, isso é uma discussão, e aí estamos o tempo todo aqui falando como é importante pré-selecionar o município, não botar curso de medicina em qualquer lugar e tal. Mas aí tem uma outra defesa, que alguns hospitais de excelência, eles podem prestar know-how para um curso de medicina de alto padrão, que depois pode exportar esse médico para o interior do Brasil afora, apesar de que, como a gente já tem visto, se formar em capital é um preditor para ficar na capital e não para interiorizar. Mas eu acho que a discussão da legalidade, realmente, eu concordo, eu não teria como discutir aqui, mas, de fato, nós temos o edital em 2014 de hospitais de excelência, onde o Hospital Albert Einstein teve seu curso autorizado. Vale dizer que esses modelos de edital, eles foram feitos a partir da lei do Mais Médicos, então precisa cumprir todo o regulamento do Mais Médicos, repasse, residência, bolsa, tudo aquilo. Inclusive, é até mais rígido. Para você autorizar, você tem que ter pelo menos 10 residências e tem que implantar novos programas. Então assim, eu vejo que, desde que seja feito com cuidado, de forma cuidadosa, alguns hospitais de referência no Brasil teriam condições, sim, de ter cursos de medicina de altíssimo padrão. É importante que isso seja muito restrito, que isso seja colocado realmente só para hospitais de altíssimo padrão, porque se cada hospital do Brasil afora for montar seu próprio curso de medicina, eu acho que fica meio complexo, porque uma coisa é você ter know-how em gestão hospitalar, a outra coisa é você ser uma universidade, um centro universitário, uma faculdade. Então, acho que são duas coisas distintas. Sendo objetivo, eu acho que, feito com cuidado, bem feito, eu imagino que não traga grande prejuízo. Ao contrário, pode trazer benefícios. Só não podemos, em todas as capitais, regiões metropolitanas do país, onde tem um hospital de qualidade, um curso de medicina ser instalado nesses hospitais, porque eu acho que assim a gente estaria desvirtuando o objetivo maior do ensino, que é ser oferecido por uma entidade, uma instituição com know-how, com história, em ensino superior e não em assistência hospitalar. Ok, eu queria agradecer, então, demais a todos vocês, né? Principalmente a Antonella, que viajou a noite inteira, chegou, tomou um banho, fez um make-up rapidinho, botou um figurino clássico NIU e participou com a gente. O Silvio, que estava viajando, chegou em Mogi agora há pouco, nem pôde parar na beira da estrada para comer aquele pão com linguiça que ele tanto queria, que eu recomendei, teve que ir direto lá para o centro lá. E para o Kovac, que está lá, já lá, prontinho para chegar no auditório lá. Leva um abraço para o Celso Nisquet, todos vocês dois ali, tá? Leva o meu abraço para o Celso Nisquet, para todos os colegas lá. E se o ministro for realmente puxar a orelha dele, porque o que ele fez com a EAD não está cabendo em nenhuma análise. Então, para o Celso Nisquet, um grande abraço, para o ministro, um puxão de orelha. Beijo para vocês, muito obrigado, Antonella, beijão, sucesso, e um abraço para os seus colegas, sucesso, Kovac, sucesso, Silvio, beijão, ficamos por aqui. Tchau. Um abraço, Obrigado. tchau. Tchau. Obrigado. Um abraço, gente. Prazer.